Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso interativo Através de Nós. E hoje nós vamos estudar um tema muito especial, que é o tema 10, a marca da besta e o sinal de Deus. Com certeza você já ouviu falar muito, nessa questão da marca da besta. As pessoas, elas falam aí sobre chip que vai ser implantado na mão, muitas outras coisas. Eu me lembro quando saiu o código de barras, que muitos diziam assim: olha, esse código de barra é a marca da besta, você não pode aceitar isso. Mas o que a Bíblia fala sobre essa questão da marca da besta? Primeiro nós precisamos estudar o Apocalipse. O Apocalipse é um livro maravilhoso que significa a revelação de Jesus Cristo. E ao estudarmos os símbolos que nós temos no Apocalipse, nós vamos compreender melhor o que é a marca da besta. Apocalipse capítulo 12, verso 17, apresenta Satanás irado contra a igreja remanescente. Nós já estudamos sobre a igreja remanescente, sobre a igreja verdadeira, Essa igreja tem duas características. Observa os mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento, que é o selo de Deus, e tem o dom profético. Satanás, o dragão, usa as duas bestas, a que surge do mar e a que surge da terra, para cumprir o seu propósito de dominar o mundo. Lembrando que nós temos que decifrar esses símbolos e usar a própria Bíblia para decifrar. Por exemplo, quando a Bíblia fala aqui de Satanás como dragão, como serpente, a gente então entende que é Lúcifer, um anjo caído. E quando fala de besta, mas o que é a besta? O significado disto em profecia? A chave para compreender está lá em Daniel. Muitas coisas que nós lemos em Apocalipse, nós temos um paralelo com Daniel. E Daniel capítulo 7, verso 17, diz assim: os quatro monstros, ou as quatro bestas enormes, são quatro reis que vão dominar o mundo. Então veja que Daniel aqui usou esse simbolismo e já deu a sua interpretação, que na realidade uma besta significa um rei. Satanás deseja ser adorado? Claro que sim. Veja Isaías capítulo 14, verso 14, ele disse assim: subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Na realidade, o centro do grande conflito está a questão da adoração. Lúcifer, que era um anjo, ele quis ser Deus, quis ser adorado como Deus. E ele demonstra isso quando teve o encontro com Jesus, lá no deserto, na tentação, quando ele disse para Jesus: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Você imagina isso? A criatura falando para o Criador, que ele deveria adorá-lo. É muita presunção mesmo, O que Satanás faz para ser adorado? E ele, desde o início, desde a sua queda, quando ele levou Adão e Eva também a caírem, desde o passado, sempre ele esteve envolvido com coisas, com mentiras, desenvolvendo o paganismo. Satanás ele não se importa em ser adorado de forma indireta. A gente pode olhar isso no Antigo Testamento e ver a quantidade de deuses que ele inventou. Baal, por exemplo, um deus, e nós temos outros. Por que os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, diz o apóstolo Paulo, transformando-se em apóstolos de Cristo? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 e 15. Percebe que aqui o apóstolo Paulo ele está falando de uma contrafação, de um engano, porque tudo aquilo que Deus estabeleceu como verdade na Bíblia, Satanás ele desenvolve uma imitação, uma falsa, uma fake news, podemos assim dizer. Por exemplo, Satanás ele usa
né, não só a primeira besta, mas como a segunda besta para ser adorado. Apocalipse capítulo 13, verso 4 diz assim: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, observe que Satanás trabalha ocultamente substituindo as verdades pelas mentiras. Veja na lista como as contrafações que ele criou para ser adorado, encontradas no livro do Apocalipse. Nós temos aqui a questão da Trindade. A Bíblia apresenta a Trindade, né? A Trindade, a divindade, composta por 3 pessoas distintas e coeternas, Pai, Filho e Espírito Santo. Para imitar a Trindade, Satanás ele desenvolveu então 3 entidades também, que são apresentadas no Apocalipse. Quem são? O dragão, a primeira besta, e a segunda besta. E tem semelhança entre elas. Vamos pegar aqui a segunda, por exemplo. Melhor dizendo, a segunda pessoa da divindade. A segunda pessoa da divindade é Jesus, é o Cristo. Ele veio a este mundo, morreu para nos salvar e ressuscitou. A primeira besta representa a segunda pessoa da Trindade falsa, né? Primeiro vem um dragão e depois a primeira besta. A primeira besta ela foi ferida de morte e reviveu. Observa aqui que nós temos um paralelo, não é? E a segunda pessoa da divindade envia, né? Ela envia a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele tem como função exaltar a pessoa de Jesus. Já a segunda besta também tem essa função de exaltar a primeira besta, faz com que os moradores da terra adorem a primeira besta. Percebe aqui o paralelo? O Apocalipse também fala de 3 anjos voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para ser pregado. Logo, nós temos também 3 espíritos imundos, que são a falsificação dos 3 anjos. Enquanto os 3 anjos estão pregando o evangelho, nós temos 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que também pregam, né, que vão fazer o seu trabalho, que é reunir os reis para a última grande batalha do Armagedon. Logo, no Apocalipse também fala sobre o sinal de Deus e a marca da besta. Por que Deus vai selar seu povo? Por quê? Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore algum. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse 7, 1-3. E nós temos aqui um paralelo com Ezequiel 9, 1-6. Depois você lê lá para confirmar. Combinado? Então, nos últimos dias, haverá somente 2 classes de pessoas. Nós temos uma classe que será selada por Deus e a outra que será marcada, né, pela besta. Qual que é o selo de Deus? Para nós entendermos qual é a marca da besta, precisamos entender o selo de Deus. E o selo de Deus nós encontramos na lei. É o 4º mandamento da lei de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 28-11. Um selo como uma assinatura
é usado para validar um documento. Na antiguidade, ele era um carimbo pressionado sobre cera mole ou argila, utilizado para demonstrar autenticidade ou propriedade e trazia consigo a autoridade de seu proprietário. Veja que o quarto mandamento nos apresenta as características de um selo. Por quê? Porque o selo, ele tinha que ter aqui o nome do proprietário e também o nome da sua jurisprudência, no caso, a sua área de atuação. E nós temos isso no quarto mandamento, quando fala Deus, Criador dos céus e da terra. Qual é o título? É Deus. Ele é o soberano de todas as coisas. E aonde é a sua área de atuação? Em todo o mundo. Então, qual que é o sinal de Deus? Deus também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Ezequiel 20, 12 a 20. Então Ezequiel nos apresenta claramente que o selo de Deus, o sinal de Deus é o sábado. Então, olha, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Observe isso. Então fica bem claro, né? Este mandamento é distintivo na lei. Se todas as gerações que viveram sobre a terra tivessem guardado o sábado, não existiriam ateus ou evolucionistas, pois semana após semana toda a humanidade se lembraria da criação do mundo, feita por Deus em 6 dias literais. Esta é o sinal que diferencia o povo de Deus e será o seu selo nos últimos dias. Então, observe isso. O sábado ele não foi dado exclusivamente para os judeus, como algumas pessoas imaginam. Inclusive, quando o sábado foi instituído, ele foi instituído na criação. Deus criou os céus, a terra, Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Não que Deus canse, né? Na realidade, a melhor tradução aqui para descansar seria Deus concluiu a sua obra, mas mesmo assim ele continuou, né, dando esse privilégio para o casal Adão e Eva, para que eles descansassem, eles tivessem esse dia como um dia de comunhão, de relacionamento. Então não havia ali nenhum adventista, não havia ali nenhum judeu, né, em Gênesis, no Éden. E mesmo assim, após a queda, eles continuaram guardando, né, o mandamento de Deus, o 4º mandamento. Lá no Sinai, que quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, agora escritos em tábuas de pedra, que o próprio Deus escreveu, ele então escreveu: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eles deveriam lembrar aquilo que o povo estava se esquecendo. Como Jesus, Maria e os apóstolos consideravam o sábado? Nós podemos ler a Bíblia, né, e nós vamos encontrar várias menções relacionadas à guarda do sábado, principalmente de Jesus. Jesus ele disse assim: olha, eu sou o Senhor do sábado. E por incrível que pareça, tem algumas pessoas que usam esse texto para dizer que Jesus aboliu o sábado. Na realidade, não. Jesus ele foi contra as tradições. Porque os judeus, na época de Jesus, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, eles procuraram guardar as tradições. Eles guardavam, valorizavam mais as tradições do que o próprio mandamento. O mandamento da lei dizia que você não deveria trabalhar, fazer nenhum trabalho secular no dia de sábado. E Jesus, ao curar no dia de sábado, ao Jesus alimentar as pessoas no dia de sábado, eles estavam condenando Jesus por fazer isso. Jesus estava ajudando aquelas pessoas, né? É impressionante. Eles diziam que Jesus estava pecando
por ter curado alguém no sábado, mas eles planejaram matar Jesus no dia de sábado. Veja como que o pecado, né, deixa a mente da pessoa totalmente entorpecida, não consegue discernir a verdade. E aí Jesus sim combateu, disse: vocês invalidam os mandamentos de Deus para guardar a vossa tradição. O que Jesus estava combatendo, meu querido irmão, minha querida irmã, eram as tradições judaicas e não o mandamento do sábado, o mandamento de Deus. Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E é verdade, né? Porque quando o sábado foi criado, Adão e Eva já existiam, né? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Então aqui, Lucas é claro quando diz que Jesus ele tinha o costume de ir na sinagoga no dia de sábado. Inclusive, no início do cristianismo, eles, tanto judeus quanto cristãos, né, e judeus convertidos ao cristianismo, eles congregavam em sinagogas, em casa, segundo o seu costume. E levantou-se para ler. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Né? Aí o verso 31. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Esse texto aqui, para mim particularmente, ele é o mais interessante quando se fala a respeito de como Jesus guardava o sábado. Por quê? Aqui está do contexto da morte de Jesus. Jesus havia sido sacrificado, né, crucificado, e ele foi então sepultado por José de Arimateia e Nicodemos no túmulo. E ali a mãe de Jesus e outras mulheres que acompanhavam ali aquele momento viram onde Jesus foi sepultado, e o texto diz, de Lucas, diz que elas se retiraram e foram preparar aromas e bálsamos, conforme era a tradição, o costume deles na época. A última homenagem, né, dos pais, dos familiares para o seu ente querido. E Maria foi e preparou. O que seria mais importante? Pense comigo, o que seria mais importante para ela? Era dar a última homenagem ou guardar o mandamento do sábado? Percebe-se que ela guarda o mandamento. Ela vai repousar no sábado, ela deixa passar as horas sagradas, e aí sim, já no início do primeiro dia da semana, que ela vai até o sepulcro, né, para fazer então, prestar a sua última homenagem. Se você ler também Atos capítulo 13, verso 14, verso 27, verso 42, 44, capítulo 17, verso 2, capítulo 18, verso 4, você vai perceber claramente. E esses aqui são alguns. Existem vários textos onde os apóstolos de Jesus guardavam o sábado. O que a Bíblia nos ensina sobre a perpetuidade do sábado? Esse texto é maravilhoso, que está lá em Isaías 66, 22 a 23, fala, né, do momento da restauração, quando Deus vai restaurar, que ele vai criar um novo céu e uma nova terra. E aqui Deus diz assim, olha, após essa criação de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, vocês virão perante mim para me adorar. Está aí nesse texto. Você já percebeu isso? O sábado estava no plano de Deus, na criação, no Éden, antes do pecado. Se Adão e Eva não tivessem pecado, eles estariam guardando o sábado durante a eternidade. E foi da vontade de Deus, aqui para nós, seres humanos, né, dentro do nosso ciclo semanal, de guardarmos o sagrado dia do Senhor. E como a nova terra, né, a nova Jerusalém virá para a nova terra, e aqui será o lugar de habitação de Deus conosco, e nós vamos adorá-lo a cada sábado, a cada lua nova, nós vamos adorar o Senhor de acordo com esse texto. Muito bem, então se eu já descobri pela Bíblia que o sinal de Deus é o sábado, qual que seria a marca? Eu não falei no princípio que Satanás ele procura imitar aquilo que Deus estabeleceu? Por exemplo, a Trindade, 3 poderes, né? No caso do dragão,
a primeira besta, a segunda besta, os 3 anjos de Deus, 3 demônios. Então, a imitação. Se existe uma imitação, existe também, por exemplo, o profeta verdadeiro e o falso profeta, o apóstolo verdadeiro, o falso apóstolo, o ministro verdadeiro, o falso ministro, a igreja verdadeira, a falsa igreja. Então, se há um dia de guarda verdadeiro, não seria lógico entendermos que haveria um dia de guarda falso, falsificado? É exatamente isto, né? Olha o que está escrito aqui em Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Aqui é uma profecia sobre um poder político religioso, né, que viveria aqui na ocasião ali da Idade Média. Esse poder ele surgiria ali já no meado do 4º século, e esse poder ele iria se perpetuar por um período de 1260 anos. E olha o que Daniel, ao falar sobre isso, sobre este poder político religioso, disse que proferirá palavras contra o Altíssimo, contra Deus, magoará os santos do Altíssimo, quer dizer, vai perseguir os santos do Altíssimo. Se nós olharmos a história da Igreja Romana na Idade Média, como eles perseguiam os cristãos, né? Eles perseguiam o cristão como Roma perseguiam os cristãos. E diz aqui, e cuidará em mudar os tempos e as leis, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Aqui em profecia, 1 tempo é um ano, né? Um ano representa aqui 12 meses, e você tem 2 tempos, você tem então metade de 1 tempo, dá 42 meses, 1260 anos em profecia, né? Representando aqui em profecia. Então, Daniel capítulo 7:25. Foi a mudança do sábado, sinal de Deus, o 4º mandamento, o único dos 10 que se refere ao tempo e aponta diretamente para Deus como aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Se você observar, aqui eu não quero não falar mal, não é, de uma religião ou outra, mas se você observe o mandamento, os 10 mandamentos conforme está na Bíblia. Observe. E você observe como alguma ou outra religião ensina sobre os 10 mandamentos. O que eles ensinam não é os 10 mandamentos da Bíblia. Porque os 10 mandamentos da Bíblia, o 4º mandamento, é esse mandamento que fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar, foi alterado para observar domingos e festas. Observe isso. O domingo foi substituído por este poder político religioso na Idade Média, né? E foi mudado por Constantino, que era um imperador romano. Foi então o imperador romano Constantino adorador do sol. Ele era mitraíta, né? Ele, na realidade, fazia parte do mitraísmo, e ele adorava, né, Mitra, o deus Mitra, e Deus Mitra tinha como referência o sol. O sol era o deus, né, do mitraísmo. E aqui nós temos aqui que esse edito, proclamado em 7 de março do ano 321, ele mudou a observância do sábado para o domingo. Depois, no concílio de Laodiceia, em 364 d.C., foi mudado o dia de adoração do sábado para o domingo, o dia do sol. Está vendo isso? Observou que aqui há contrafação. E se você observar, há muito tempo o próprio cristão, né, ele guarda o domingo. Houve a reforma, isso na época de Martinho Lutero, mas eles não conseguiram reformar tudo aquilo que havia sido jogado por terra, as verdades bíblicas que foram jogadas por terra, né? Inclusive a observância do sábado, que foi substituída por domingo. E muitos que guardam o domingo, que dizem ser protestantes, evangélicos, pentecostais, essas pessoas, ao guardarem o domingo, estão sob uma autoridade não divina, não da Bíblia, mas estão guardando o mandamento de homem. O que você deseja? É guardar o mandamento de homem ou guardar o mandamento de Deus que está na Bíblia, claramente na Bíblia, dizendo: lembra-te do dia de sábado
para o santificar. E lembrando que, eu, querido, eu não estou aqui, não é criticando nenhuma religião, estou falando da astúcia de Satanás de se transfigurar em anjo de luz e parecer, muitas vezes, como um anjo de luz, usar pessoas que supostamente são cristãs para enganar as pessoas, para alcançar o coração dessas pessoas com engano. E, na realidade, nós é que precisamos abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, para sentir o poder, a atuação do Espírito Santo em nossa vida, para nos mostrar o caminho da verdade e da salvação. Continuando aqui, quem observa o domingo, então, já recebeu o sinal da besta? Não, ainda não. Ainda não. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha só, haverá um momento na nossa história, e não tão longe, em que esse poder, aqui agora a segunda besta, ali em Apocalipse capítulo 13, fala que a segunda besta vai impor esse sinal na mão ou na testa. Na testa isso quer dizer aceitação, na mão é proclamação. A pessoa vai não só aceitar, mas ela vai militar para que aquilo se torne uma realidade. E nós entendemos que é a questão do decreto dominical, né? Vai ser um decreto realizado por um poder que representa a segunda besta. E quando nós estudamos as características da segunda besta, nós entendemos que é os Estados Unidos. Depois você, se você quiser, eu posso mandar para você mais informações relacionadas a essa questão. Os Estados Unidos, a segunda besta, vai impor, né, um decreto dominical, onde as pessoas serão obrigadas a guardar o domingo, a princípio, né, elas vão ser obrigadas a guardar, e todos os governos do mundo, pela influência norte-americana, todos os governos vão seguir os mesmos passos, e assim a questão será debatida no mundo todo. Essa questão do domingo e do sábado será debatida essa questão no mundo todo, e cada pessoa terá então a oportunidade de tomar a sua decisão ao lado da verdade, né? Mas nós que conhecemos a verdade temos que tomar a nossa decisão hoje. De acordo com esse texto, os que se recusarem a se unir a essa falsa adoração, a besta, serão mortos. Haverá então um decreto de morte, né? No fim, isso se tornará uma questão de vida ou morte. Evidentemente, contudo, os eventos ainda não chegaram a esse ponto. Está próximo. E a marca da besta não será dada até que esse teste final ocorra. Portanto, ninguém ainda recebeu a marca da besta. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero fazer uma pergunta para você. Você deseja realmente servir a Deus fielmente e ser sinalado pelo anjo, o anjo que está neste momento fazendo um trabalho de colocar o sinal de Deus em nós? E o sinal de Deus é o sábado. Todas as vezes que nós guardamos o sábado, nós estamos aceitando o sinal de Deus em nosso coração, em nossa vida. E aqui nós devemos nos preparar, porque quando o decreto dominical, a marca da besta, for imposta, nós tenhamos toda a certeza e plena convicção de dizer: não, o domingo não é o dia do Senhor. Ficou claro para você que o sábado é o sinal de Deus e o domingo a marca da besta? Se não ficou claro para você, lembre-se, você tem a oportunidade de fazer aí a sua pergunta, de tirar as suas dúvidas. Você sente em seu coração que Deus deseja que receba o seu sinal guardando o sábado como memorial da criação e da redenção? Que Deus te abençoe essa decisão, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a cada dia você possa sentir a alegria de desfrutar, não é, desse templo na semana, esse templo no tempo, onde você vai dedicar aí essas 24 horas do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. É assim que a Bíblia nos ensina, né, a observar o dia. Houve tarde primeiro e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia.
então o dia termina no pôr do sol e não na meia-noite, como isso foi depois mudado pelo homem, né? Você já imaginou um dia iniciando na meia-noite? Não, o dia inicia quando termina um. Terminou o dia, inicia-se o outro dia. A parte escura primeiro, depois a parte clara. Quando termina a parte clara, inicia-se um outro dia. Assim, no pôr do sol da sexta-feira, nós recebemos o sábado, e no pôr do sol do sábado, recebemos o primeiro dia da semana. E assim, guardamos o sábado do Senhor com muita alegria. Você deseja receber o selo de Deus e guardar o sagrado dia do Senhor? Que a mão poderosa do Senhor lhe guie. Talvez você possa dizer, mas pastor, eu tenho ainda muitas dificuldades, eu tenho a questão do meu emprego, eu trabalho no sábado, eu estudo no sábado. Meu querido irmão, minha querida irmã, todos nós adventistas, somos mais de 20 milhões de adventistas no mundo, tivemos esse desafio, mas Deus nos abençoou de uma forma extraordinária, onde temos esse privilégio de poder observar o sábado. E o que eu posso dizer para você, confia no Senhor, entrega a sua vida nas mãos do Senhor, e o Senhor vai lhe dar esse privilégio, a oportunidade de você descansar no Senhor e se preparar para a vida eterna. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre você, sobre sua família. Eu quero orar por ti. Amado Deus e bom Pai, aqui está nosso querido irmão, nossa querida irmã, que tem nos acompanhado nesses estudos. Que o Espírito Santo continue trabalhando na mente deles, para que eles entendam, Senhor, que o Senhor quer marcá-los com um sinal, esse sinal que é o sagrado dia do Senhor. Que o Senhor venha nos selar com este sinal para a vida eterna. Querido Pai, livra-nos da marca da besta, proteja-nos, livra-nos do mal. Derrame bênçãos sem medidas sobre os nossos queridos, pedimos em nome por amor de Jesus. Amém. Muito bem, meu querido, até o próximo estudo. Um grande abraço, até lá.